A gente quer saber do senhor qual é o quadro clínico dele neste momento, por favor. Bom, como você já colocou, o presidente foi diagnosticado na quarta-feira como quadro de pneumonia bacteriana e depois veio a viral pelo vírus influenza A. Iniciou o tratamento logo na quarta-feira, apresentando melhora a cada dia, né? Foi reavaliado na sexta-feira, manhã de sexta-feira, quadro estável, fazendo uso de medicações, como vocês já divulgaram, né? E ontem houve uma discussão em relação ao risco de ir para uma viagem longa, né? Então, no terceiro dia de tratamento da pneumonia, foi muito bem ponderado pela equipe médica e pelo presidente e pela primeira-dama, a Janja, né? Em relação a ir ou não. Do próprio presidente, houve uma preocupação em relação à influenza A transmissão, se ele poderia transmitir o vírus ou não. E nesse momento ainda transmitiria. Então, partiu do presidente, primeiramente, além da recomendação médica, a atitude de cancelar essa viagem. Então, o presidente Lula é uma pessoa, como você falou, 77 anos, mais saudável, faz exercícios diariamente, realmente se preocupa com a saúde, né? E não, quadro de pneumonia, por bactéria, por vírus, como pode acontecer com qualquer um de nós, e evidentemente todos os cuidados foram tomados e tratados. Ele foi tratado, né, como vocês já divulgaram. O estado geral é bom e ele deve retornar às atividades dele durante a semana. Então, veja, o tratamento de um quadro deste tipo de pneumonia é em 7 dias. Então, se você me perguntar quando que um paciente, o próprio presidente está apto, quer dizer, sei lá, 10 dias, é relevante isso. Ele volta à vida normal dele, claro, com uma precaução inicial, depois de um quadro de pneumonia, nos próximos dias. Se você me perguntar daqui um mês ou daqui 15 dias, eu teria condição, evidentemente, de fazer qualquer viagem. Não, sem dúvida nenhuma. O estado geral do presidente é ótimo. Então, esse planejamento durante a semana, como você próprio disse, não há problema nenhum. Pode acontecer, o vírus da influenza causa esse quadro, essa pneumonia até inflamatória, depois é comum a infecção por bactérias. Então, esse quadro foi tratado com antivirais, com corticoides e com antibióticos, primeiramente por via endovenosa. Agora já passa a uma medicação só via oral até o término do tratamento. Ok. Diante desse tratamento que a gente está verificando, que está sendo feito com o presidente Lula, o senhor avalia que vai ser necessário fazer uma nova reavaliação, o acompanhamento está sendo feito de forma diária? O acompanhamento dele, veja, foi obviamente de forma diária, mas agora, como qualquer paciente comum, ele, teoricamente, não necessita mais só de acompanhamento rotineiro, eu diria, né? Não por causa desse quadro de pneumonia, porque está em resolução. Na verdade, essa questão da sazonalidade das doenças virais, ela permanece sendo verdadeira, mas menos do que ela já foi. Nós temos visto, inclusive, algumas microepidemias e alguns surtos de viroses de transmissão respiratória fora da época do outono, nessa época de abril e maio, onde costumam ser mais comuns alguns vírus. Isso, então, portanto, é bastante comum hoje se verificar a associação de doenças virais de transmissão respiratória antecedendo uma infecção bacteriana. Isso não é algo novo, nós especialistas estamos muito acostumados a ver, sobretudo em pessoas de mais idade. O presidente Lula não é um jovem, é um homem de 76 anos e que tem, enfim, algumas situações de agenda muito pesada, certamente foi estressado do ponto de vista físico, digamos, né, por uma agenda pesada dos últimos dias, se contaminou com uma infecção viral que foi detectada pelo vírus influenza A, está recebendo medicamentos antivirais e houve uma contaminação bacteriana, ou seja, uma pneumonia bacteriana, que nós chamamos de uma PAC, uma pneumonia adquirida na comunidade. Em geral, ela é causada, né, ela é causada por um patógeno, uma bactéria bastante frequente, responsável na maior parte das vezes, que é o pneumococo, e é sensível aos medicamentos, de modo que a nossa expectativa é que seja mais um caso num paciente dessa idade, dessas condições, e a meu juízo, eu quero deixar bem claro que, como especialista, eu teria tomado a mesma recomendação. Acho que os colegas que assim optaram, e com a anuência do presidente, naturalmente, optaram pelo melhor, ou seja, evitar uma viagem longuíssima, uma diferença de fuso horário de 12 horas, que exige uma adaptação. Quando o organismo começa a se adaptar, já está na hora de voltar
de modo que a minha recomendação seria o adiamento dessa viagem por algumas semanas, né? E não apenas por uma semana ou 10 dias, mas por algumas semanas, e a manutenção do tratamento pelo tempo necessário, que em média vai de 7 a 10 dias. Antivirais vão de 5 dias na maior parte das vezes, às vezes nós levamos até 10 dias, e antibióticos vão de 7 a 10 dias. Sem dúvida, a observação é muito pertinente porque, embora nós saibamos que todas as aeronaves sofreram, a partir da pandemia da Covid-19, adaptações e modificações no seu sistema de aeração, ou seja, colocaram filtros de alta filtragem, foi modificada aquela maneira de ventilar os aviões e de dar oxigenação. No entanto, nós sabemos que nenhum ambiente dentro de uma cabine de avião tem oxigênio a 100%, isso não existe. Então, portanto, por isso é que nós ficamos tão cansados quando viajamos de avião, né? Então, isso gera um cansaço físico que necessita algum tempo de recuperação. De modo que não há dúvida de que uma viagem tão longa de avião, né, que é tão diferente de um voo curtinho, de 40 minutos ou 1h30, como ele fez vários ao longo dos últimos dias, né? O Brasil é um país muito grande, ele fez várias viagens num período de 2 dias. Então, tudo isso seguramente contribuiu para que, falando o tempo todo, mostrando desempenho, isso tudo exige um esforço físico que muitas vezes o paciente não se dá conta, né? Até porque qualquer um de nós, como estamos ali num desempenho, né, fazendo aquilo, ele fazendo certamente o que ele mais gosta de fazer, né? Mas, sem dúvida nenhuma, a decisão de colocá-lo em repouso. E quero dizer também que esse repouso, ele não é um repouso relativo. Certamente ninguém está mandando ou pedindo ao presidente que ele fique deitado o tempo inteiro. É um repouso saindo dessa rotina tão pesada e ficando num ambiente tranquilo da sua casa, lendo, ouvindo música, enfim, fazendo alguma coisa que seja agradável, conversando com seus familiares, seus amigos, né? E durante esse fim de semana, pelo menos, os próximos dias, eu diria, tendo uma agenda um pouco menos pesada do que ele costuma ter. Certamente, mas eu acho que ele está muito bem orientado, né? A impressão que eu tenho, né? E conhecendo, ele é tratado por um colega, Dr. Roberto Calil, que o conhece há muitos anos, conhece esse organismo, certamente também está acompanhado pela colega da Presidência da República, que há pouco aqui se manifestou. A conduta terapêutica é aquela que nós faríamos em qualquer situação, ele não exige hospitalização, é um quadro como a maior parte dos quadros dessa natureza pode ser tratado em casa, no seu domicílio, de modo que o esperado, a nossa expectativa é que ele responda. O presidente Lula é um homem muito forte do ponto de vista clínico e físico, né? O seu histórico já demonstrou isso em vários momentos difíceis, e seguramente a nossa expectativa é que ele evolua muito bem ao longo dos próximos dias.